Bíblia diz que Paulo começa a fazer missão. A missão de Deus não para na nossa vida. E enquanto o carcereiro olha para Paulo e diz: ei, o negócio está sério, fugir todo mundo, e agora vão me matar, vão me colocar no tronco, vão me chicotear. Paulo disse: não faça nada, estamos todos nós aqui. Foi o Senhor que abalou as estruturas deste lugar. Aleluia. A primeira missão, Paulo, a segunda missão é essa. Paulo olha para ele e diz: não se mate, não faça tal coisa. Ele olha para Paulo e diz: agora eu vejo, é uma ótica minha, que o Deus de vocês tem poder, e não o Deus daquela jovem que estava enganando. Glória a Deus. Ele olha para Paulo e diz: o que é que eu faço? O que devo fazer? A Bíblia diz que Paulo olha para ele e diz: simples, assim, não precisa de muita coisa. Foi como foi lido aqui: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Oh glória, oh glória, irmãos. Missão, ela não é de ninguém. Amém. Missão, ela não é de congregação. Missão, ela não é de uma única pessoa. Missão, ela está no coração de Deus. Aleluia, para que nós coloquemos a mão no arado e Deus faça a obra. É a maior missão que existe, é essa missão de pregar o Evangelho. E Paulo não tinha o seu coração virado para a missão, porque tem pessoas que querem viver em missão, atrair pessoas para os seus deleites financeiros, mas a missão é aquela de trazer pessoas da sajeita, da lama do pecado para os pés de Jesus. E quando Paulo, ele olha para aquele carcereiro e diz: não faça nada a ninguém, não faça nenhum mal, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, quem esteve aqui, quem abalou as estruturas, e quem permanece nesse lugar é Deus. A Bíblia diz que ele diz: eu quero esse Jesus dos crentes. Glória a Deus. Ele resolve soltar Paulo e Sila. Aí Paulo e Sila, obedecendo às autoridades, você lê o texto e vai observar. Aleluia, porque tem gente que acha: eu tenho autonomia, Satanás está debaixo dos meus pés, eu faço, eu falo, eu digo, não é assim não. Nós temos que estar fazendo tudo de acordo com as autonomias, a autoridade exercida. E a Bíblia diz que quando Paulo, ele queria soltar Paulo e Sila, Paulo disse: não, nós vamos permanecer aqui, não vamos sair daqui não. O Senhor fez a obra, mas os homens precisam saber que quem colocou a gente aqui foi o homem. Quem colocou aqui foi o homem, prendeu a gente e ele também tem que soltar. Porque quem segura a crente é só Deus. Satanás não consegue deter. Por mais que ele esteja preso em uma cela, por mais que ele esteja detido por 1 ano, 2 anos, 10 anos em uma detenção, saiba de uma coisa, que a sua alma ela é liberta pelo sangue de Cristo Jesus. E haverá um dia, mesmo que alguém diga: se é de Deus, porque ainda está lá, é porque tem que ter o tempo de Deus e o tempo dos homens. Tem pessoas que querem usar a autoridade e terminam envergonhando o Evangelho. Talvez Paulo dissesse assim: está certo, vamos embora, ordem do carcereiro, vamos embora. Talvez alguém dizia: quem mandou você prender, quem mandou você soltar ele? Volte, vai você e vai eles também de volta para a prisão. Mas Paulo disse: não, vá lá, quem prendeu a gente foi o Sinédrio, foi eles, foram os homens da autonomia. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, olharam que Paulo não estava mais acorrentado, olharam que Paulo não estava mais com os seus pés sobre os troncos. Aleluia, agora ele está certo, volte. Paulo volta para onde? Para o mesmo lugar para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que é poder de Deus, é salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia! Evangelho de Cristo, irmãos, é o poder que liberta, que sara, que cura, que ressuscita, que levanta o homem do pó, que restaura a vida. Aleluia, restaura a história de alguém que está com o seu nome na sarjeta, que alguém olha para ele e diz: você não serve para nada, é um drogado, é um bêbado, é uma prostituta, é isso, é aquilo outro. Alguém sempre
procura denegrir a tua imagem, mas existe um aqui nessa tarde chamado Jesus de Nazaré, que Ele é quem muda o curso da história, Ele é quem escreve o teu nome no livro da vida, e aquela história, aleluia, garranchada, distorcida, que o diabo escreveu de você, o Senhor, Ele já tornou essa história em uma linda história pelo sangue do Cordeiro, aleluia, que foi derramado na cruz do Calvário. Saiba, meu amado, seu ouvinte da palavra de Deus, você que está em seu lar, em sua casa, você que está sendo presente, passando para lá e para cá, saiba de uma coisa, que não é vão o trabalho nosso neste lugar, porque nós também, se fosse por nós mesmos, não estaríamos aqui, estaríamos em lugares, aleluia, talvez saciando a alegria de nossa alma, de nossa carne, mas estamos aqui na condição de missionário para trazer a você esta maior missão, que é a missão da salvação para a tua vida. E só Jesus é quem pode te dar a vitória. Jesus muda o curso da tua história, brodado no jovem. Senhor é quem pode trazer à tona a tua liberdade, porque de forma alguma não consegue. Ah, mas alguém pegou 20, 30, 40 anos de prisão. O Senhor ele liberta a tua alma, o teu espírito, em questão de segundo. Basta você dizer o que é que eu faço para conhecer o texto escrito. Aí Paulo diz, aleluia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A missão de Cristo e o propósito dos céus não é apenas, meu amado ouvinte da palavra do Senhor, te privar da sociedade, não. É te privar das algemas do diabo, do inferno, da perdição. Porque o céu onde o Senhor habita é para aquele que crê. Marcos capítulo 16, a Bíblia vai nos garantir, meu amado irmãos, que aquele que crê e for salvo, é o melhor que crê e será salvo, porém que não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem. Ai, mas eu já estou crendo que eu vou para o céu, desta forma que eu vou, que eu estou, não vai não, porque seria em vão o sacrifício de Jesus. Jesus não morreu para os bons, para os sarados. Jesus não morreu, aleluia, para aqueles que estavam de boas vidas. Não, Jesus morreu na cruz do Calvário para aqueles que estavam perdidos, desgarrados, doentes, cegos, coxos, pessoas com necessidade de salvação. A morte de Cristo, ela teve esse vínculo, aleluia, para trazer toda ovelha desgarrada ao verdadeiro aprisco e ao verdadeiro pastor sendo ele. Não faça nada, não se mate, não se suicide, não se lance fora, não diga que tudo está perdido, porque ainda há salvação para você. Ainda há um Jesus esperando, aleluia, glória a Deus. Ainda há um Jesus no céu esperando a confissão pública. A Bíblia diz que aquele que confessar diante dos homens, ele o confessa diante do seu Pai que está no céu. Aquele que negar diante dos homens, Jesus o negará diante do seu Pai que está no céu. A palavra é verdadeira. A missão de Paulo, irmãos, ela não era, aleluia, criar grupinho aqui não. Chegar aqui, ganhar 5 ou 6 e levar para uma determinada 4 paredes e dizer você é meu, você pertence à igreja de Paulo. Não. A missão de Paulo era chegar a alguém, era levar alguém aos pés de Jesus. Aleluia! Era levar alguém aos pés de Jesus, porque o Evangelho, ele é voltado para o sacrifício vivo. E a gente vê na Bíblia somente 2 sacrifícios vivos. Um foi aceito e o outro foi negado. Qual foi o sacrifício que foi aceito? Foi o sacrifício de Jesus. Ele tentou negar,
Mas Deus não aceitou. Como assim, Daniel? A Bíblia diz que quando Jesus estava ali no céu, ele disse: Pai, passa. Ou seja, na cruz ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Não foi assim? Ele tentou rejeitar. Ele tentou não ser avante, porque os meus pecados estavam consumindo, gerando dores em Cristo. E ele disse: mas todavia não faça a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Jesus tentou, aleluia, sair do sacrifício vivo, mas o céu não aceitou, porque era necessário que era ele, o Cordeiro de Deus, que morresse por toda a humanidade, sendo ele um sacrifício vivo. E o outro sacrifício vivo não foi aceito. Qual foi o sacrifício vivo que não foi aceito? Foi quando o Senhor olha para Abraão e diz: vai para Moriá, pega teu filho Isaac, esse jovem, essa criança, oferece a Deus como sacrifício, aleluia, em holocausto. Abraão aborda o jumento, coloca seu filho, e alguns moços começam a prosseguir por ali à frente. E a Bíblia diz que quando ele chega no Monte Moriá, aonde era o lugar do holocausto, ele começa a colocar ali as pedrinhas, ele coloca ali, aleluia, a lenha. Ele tem em suas mãos um cutelo, o seu filho como sacrifício vivo, aleluia. Ia ser feito ali naquele momento, ia ser imolado, porque o sacrifício era feito morto. Primeiro matava o cordeiro para tirar a gordura, primeiro matava a ovelha, primeiro matava, aleluia, os animais para ser sacrifício, mas o sacrifício vivo foi o de Jesus e o de Isaac. Aonde o Senhor aceitou o sacrifício vivo de Jesus, porém não aceitou o de Abraão. A Bíblia diz que quando ele coloca seu filho sobre o altar, aleluia, e Abraão observa, e Isaac observa que ali ele está com o cutelo, ou a foice, ou o facão em suas mãos. Ali ele observa que Abraão já tinha colocado a lenha. Ele pergunta para o pai: onde está o cordeiro? É duro ouvir essa voz do seu filho, a saber que era ele que ia ser imolado a pedido dos céus. Mas a Bíblia diz que aquele sacrifício vivo de Isaac não foi aceito. E enquanto Isaac estava ali, a Bíblia diz que o Senhor bradou em alta voz e disse: Abraão, não faça mal ao menino. Esse foi o sacrifício rejeitado. Sabe por quê? Porque não era outro homem, uma criança ou ninguém que poderia suportar o meu pecado, o teu pecado, a minha rejeição, a tua rejeição. Só Jesus foi cuspido, só Jesus foi chicoteado, só Jesus foi negado, só Jesus foi rejeitado. Verdade. Ele é o verdadeiro sacrifício vivo. E nessa tarde, aleluia, glória a Deus, eu estou aqui dizendo: eu só preciso que você creia, eu só preciso que você aceite, eu preciso que você confesse, é verdade, que você reconheça que existe um Deus do céu para mudar o curso da tua história.